O casamento, por longo tempo da história da humanidade, tinha quase sempre o mesmo formato: duas pessoas que se uniam, iam viver sob o mesmo teto, muito antes disso sem oficializar, depois com as condições de legitimação das leis, eles passaram a oficializar os casamentos e ali tinham seus filhos, formavam a prole. Aquele era o modelo tradicional. A modernidade trouxe agora outras formas de convivência, união estável. Há aqueles que, inclusive, são casados e cada um vive sob um teto, outros não, ainda preferem o sistema tradicional. O fato é que o grande número mesmo deles, hoje, de casados, é formado principalmente por casais que se uniram pela própria vontade, porém não oficializaram esta união e desejam. E por que não fazem? Porque tem custos, entre outras razões. Pois bem, se é teu caso, atento aí, porque a entrevista trata sobre isso, sobre um casamento comunitário marcado para 30 de agosto e que está em período de inscrições. Para falar sobre ele, nós trazemos aqui o programa o Dr. Fábio Alberto, presidente da OAB. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Fábio. A todos os ouvintes, telespectadores. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês conseguem estimar a essa altura ainda quantos seriam aí os casais interessados nessa união? Daércio, nós não temos ideia do número de pessoas. Mas não é pequeno, né? Mas desde o início que a gente começou a publicar todo esse evento, a OAB, principalmente, o cartório, recebeu muitas ligações. Então, a gente acredita que terá um número muito grande. Alta, isso, né? Uma demanda alta. É. O maior impeditivo deve ser mesmo a questão dos custos, né? Isso, são duas questões, Sérgio. Primeiro é a questão do custo, tá? E alguns estão em situações irregulares. Por exemplo, e é aí que entra o principal papel da OAB, é fazer a regularização. Por exemplo, tem um casal que ele teve um casamento, ele acabou não se divorciando e hoje ele está, por exemplo, em união estável com uma outra pessoa ou namorando e deseja se casar. Ele primeiro precisa de regularizar, encerrar aquela situação para depois fazer o processo de habilitação para o casamento. De novo, isso tem custo. Exatamente. Então ele teria um custo com advogado e toda a questão judiciária, questão de taxas e tudo mais, e posteriormente o custo com o cartório. Tá? E com esse projeto, com essa iniciativa, e juntamente com o cartório, a OAB, o Estado, Prefeitura, a Câmara Municipal, a gente faz toda essa estruturação para que essa população mais carente, que necessita de fazer essa regularização e esse casamento, ela não tem custo. Até porque a OAB, nesse procedimento, ela conta com um convênio com a Defensoria Pública. Então, os advogados, no caso, fará todo o procedimento e o Estado, de fato, faz como sempre, essa parceria, paga pelos processos aos advogados e tudo mais. Paralelamente a isso, o cartório também ele tem um fundo, desde que o sujeito ele se enquadre nas condições e na triagem e tudo mais, ele fica isento das custas de cartório também. Também isso. Exato. Gente, estamos falando do casamento do ponto de vista das leis e, portanto, é o casamento civil. Antes que alguém imagine que esse casamento comunitário vai ser da igreja dele ou algo assim. Essa parte religiosa, vejam depois, não é isso? Exato, Dércio. Qual que é a proposta? Esse é o terceiro evento, e inclusive é importante ressaltar, teve como iniciativa na gestão do Paulo Bernardi, que já foram realizados 2 casamentos, esse é o terceiro, então a gente já tem alguns protocolos que são realizados, por exemplo, no dia que é assinatura, toda aquela questão, depois de passado pelo processo de habilitação, regularização, por exemplo, no dia 30 de agosto, até então, muito provavelmente será realizado na Âmeros, a gente convida uma pessoa para fazer uma fala, e essa fala, ela não, para não interferir na condição religiosa de cada um, é uma fala
mais no contexto para o casal, sem... Ecumênico. Isso, exatamente. Então, assim, nós tivemos até algumas situações de alguns noivos que até a mulher ela vai vestida de noiva e o marido também vai, no caso de noivo, enfim. Então é muito à vontade, é um evento bem aberto e que nós temos essas situações. Às vezes quer tirar uma foto e tudo mais. Combinado com isso, Darcy, a gente tem até alguns parceiros que no dia a gente acaba levando aquele bolo para fotografia. Enfim, a gente consegue estruturar um cenário. A Silmara Cerimonial, ela é uma importante parceira que sempre nos ajuda também nesse evento e ela faz todo esse arranjo para que seja um dia especial também na vida dessas pessoas, né? Agora, se a pessoa tem... mesmo, né? Um dia especial. E de fato é, né? E de fato é. E olha, é um casamento bem pensado, porque certamente que um casal, quando chega a postular, tendo hoje já uma relação estável, ou seja, morando junto, dividindo atribuições e aquela coisa toda dos casais, então eu diria que é um casal dos mais testados para assumir essa responsabilidade, é porque querem mesmo, né? E já não se trata de um casamento resultante de um namoro em que um vivia aqui com o pai, outro com o outro, enfim, com os pais, né? Não, aqui é um caso de alguém que já está com essa relação na prática acontecendo e que, portanto, se resolveu oficializar é porque foi uma decisão muito bem pensada, né? Sem dúvida, é a formalização, né, do que está acontecendo na vida das pessoas. Ô, Fafá, pelo que eu entendi, quem tem que regularizar procura a OAB e quem está regularizado vai direto para o cartório, é isso? Exato, muito boa sua pergunta, Tadeu, porque assim são duas situações. Né? Percebi. Então, o casal que tem alguma pendência relacionado a um relacionamento anterior, que acabou não realizando todo o procedimento jurídico e tudo mais, esse sim deve buscar a OAB, tá? E já abrindo aqui um parênteses, nós já estruturamos vão ter 2 dias só para atendimento desses casos, que vão ser no dia 11 e dia 12 agora de abril. Tá? A gente já preparou toda uma equipe de advogados para fazer essa triagem e regularizar, porque a gente precisa, com antecedência, ajuizar a ação da ação judiciário, depois a gente ter a decisão e tudo mais, para depois esse sujeito partir para o processo de habilitação. Então a gente tem que se antecipar. Então por isso que dia 11 e dia 12, essas pessoas que não estão habilitadas hoje, elas devem buscar a OAB, passar por esse procedimento e lá vai ser nomeado advogado e a gente vai fazer todo esse procedimento. Sim. Quem está com a situação legal não precisa de fazer nenhum tipo de regularização, somente ir até o cartório de registro civil, aqui de segunda a sexta, das 8 às 5. Né? O conhecido como cartório do Dedé e do Tiago. Né? E lá também, não só na OAB, quanto no cartório, tem uma relação de documentos que se passa por uma triagem, porque esse é um evento para pessoas carentes. Né? Então, essa triagem ela é feita e se você não se enquadrar, você não consegue passar por esse processo. Até porque eu imagino que tem um X de vagas, né? Porque senão tem um limite. Não tem um limite de vagas? Nós não temos um limite de vagas, nós não temos. É claro que se tiver um número muito grande, provavelmente a gente ou vai deixar para o próximo ano, ou a gente vai ver o que nós vamos fazer de acordo com... Mas nunca precisou, sempre a gente conseguiu acomodar todos os casais. Esse casal, esse marido e mulher hoje aí e tal, chamado nesse caso de inabilitado, para a gente entender melhor, porque às vezes o sujeito nem sabe que não está habilitado, né? O habilitado é aquele que... O habilitado, Daércio, vamos imaginar, é o sujeito que ele não casou, por exemplo, ele tem a certidão de nascimento dele, está tudo ok, ele não adquiriu nenhum relacionamento anterior, Sim. Ou aquele sujeito que ele
se casou, mas teve o divórcio, e a situação dele hoje, ele não tem mais nenhum vínculo com a pessoa na qual ele estava. Já consta a verbação dele como divorciado. Divorciado. Porque às vezes o cara só se desquitou. Exatamente. Parou no meio o processo. Isso. Só termina com o divórcio Tem mesmo, que fazer né? todo esse procedimento. São 2 etapas. Exatamente, para constar a verbação na certidão de casamento. Entendi. E aí sim ele está habilitado a fazer esse procedimento perante o cartório. Aí o cartório dê matão nesse caso, né? Exato. Mas se esse divórcio, por enquanto, desquite, que deixou o sujeito inabilitado lá, aconteceu lá em, sei lá, em que cidade, né? Mas agora a tentativa de regularizar é aqui. Ele vai ter que ir lá atrás de documentos? Como é que vai funcionar isso? Importante essa pergunta, Derso, até porque nesse projeto, que é o primeiro projeto em que o Estado ele participa conosco. Então, e qual que é em contrapartida, o que o Estado vai nos fornecer? É essa entrega de documentos. Então, por exemplo, tem um sujeito que a documentação dele está lá no Piauí. Né? Então, fica inviável aqui a questão da OAB buscar esses documentos, o cartório buscar. Então, o Estado, ele automaticamente ele vai nos auxiliar e vai trazer essa documentação aí faltante para agilizar o nosso processo. Tá, quer dizer, a pessoa não vai precisar recorrer lá onde a origem dele e tal. Exato. De novo, sem custo? Sem custo, sem custo. Quer dizer, esse casamento vai sair sem custo algum. Agora, é bom dizer que isso obedece uma categoria, uma classificação social e econômica da pessoa, ou seja, tem que ser pessoa humilde. Qual vai ser o balizador aí para dizer assim, você se enquadra como pessoa carente, humilde, enfim, e, portanto, está no direito de se casar nesse processo gratuitamente? A renda dos dois, Daércio, ela não pode ultrapassar, no caso, 3 salários mínimos. 3 salários mínimos, juntando os 2 salários. Juntando, exatamente. Se porventura já tiverem filhos ou filhos de casamentos anteriores que fazem parte dessa renda familiar... É a renda ali, no caso... Do casal. Tá. Isso é até um parâmetro que a gente já tem até na Defensoria Pública para nomeação de advogados. Tá bom. Vamos às perguntas dos ouvintes? Vamos lá. Uma pergunta que me chamou a atenção aqui. Refugiados podem se casar? Aí vai precisar de analisar, Tadeu, a questão legal de se há algum impeditivo nessa questão de refugiado e tudo mais. É uma questão um pouco peculiar, que vai ter que fazer uma análise mais aprofundada. Né? Exatamente. Uma complexidade, Exatamente. por isso me chamou a atenção essa pergunta aqui. E tem muita gente hoje, né? Sim. Da Venezuela, da Bolívia, tem vários lugares. Dependendo da situação, acaba sendo impeditivo. Né? Uma outra pergunta, se existe algum tipo de inscrição prévia? Na verdade, o que acontece? A inscrição prévia é a própria triagem. Tá? É a própria triagem. Sendo na OAB ou sendo no cartório, automaticamente o nome dela já está lançado. Passou pela triagem ou direto lá, já está com o nome. Exatamente. Certo. Está respondido. Aí. Gente, vamos identificar bem o cartório, que tem tantos, né? Não, o sujeito aparece lá no cartório de registro de imóveis. Não é o caso. E pode acontecer, né? A gente não tem Mas é verdade, tem essa confusão aí. não sabe tudo, né, gente? É tão complicado o mundo, hoje tem tanta coisa. Qual é o cartório exato para que, se a pessoa escolher, pode ser na OAB, mas se escolher um cartório, teria que ser o cartório... O cartório de registro civil. É aquele que ele fica localizado ao lado do estacionamento do Bradesco. Né? Acho que aí fica mais fácil de identificar, Isso, né? exato. Ok, minha gente? Ficou alguma dúvida, hein? Não, tranquilo. Não, tranquilo. Alguma coisa ainda pendente, Ana? Não? Não, ok. Doutor Fábio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Derso. Obrigado, Tadeu. Muito obrigado. Eu prometi para você que não iam falar sobre os golpes, não falamos sobre os golpes. Não, porque só na primeira parte do programa foram 2, né? Foram 2, né? Acho que o Fábio falou de novo, eles vão me perguntar dos golpes, outra vez não. É verdade. Pelo menos dessa vez não, é o contrário, inclusive, né? Estamos aí trabalhando a ideia de legalizar as relações e tudo, nesse tempo tão maluco. Já tem gente se casando com uma pessoa virtual no mundo inteiro. Muita gente está escolhendo uma namorada na internet em sites que te oferecem uma companheira. Ela vai ser fiel, não é de falar muito, viu, gente? Uma beleza. Mas aí, que graça tem? Bom, alguém achou graça nisso. E tem. E tem muito no mundo inteiro agora. Quer dizer, que o casamento ganhou muitas formas, né, de
dentro desse mundo moderno e tal. Mas ainda você vê que a união entre duas pessoas em obediência às regras que sempre existiram e tudo mais, ainda é o desejo de boa parte das pessoas. Você vê que não serão poucos os inscritos. Eu acho que isso é importante e é bacana. É. Porque tá indo na contramão do que acontece hoje, né? É no dia a dia, verdade, né? Tem essas maluquices também. É. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Bom dia. Erso.